Olá, como vai você? Agradeço a sua presença hoje nesse vídeo e nesse programa Inteligência Afetiva. Hoje vamos ter o quinto episódio do depoimento da minha amiga Márcia Gomes. Ela é neurocoaching e psicopedagoga. E hoje ela vai falar pra gente sobre relacionamento afetivo. Como foi a vida dela, a vida amorosa, sabendo-se uma codependente. Conta pra gente, Márcia. Olá, para eu fugir de tudo aquilo, que eu vivi na minha família de origem, eu venho a ter um relacionamento muito rápido e me casei muito cedo. Devido aos padrões que foram construídos na minha infância, eu acabei trazendo para minha relação a questão da cobrança. Por que eu cobrava do outro aquilo que eu queria? Porque eu tinha a necessidade de ser a super mulher, de ter uma casa perfeita, uma família perfeita, e eu precisava passar isso para as pessoas. Consequentemente, além de eu me cobrar, claro que eu me cobrava também o meu parceiro. E que relação que pode dar certo sendo baseada na cobrança? Nenhuma relação. A relação acabava sendo pesada, às vezes discussões, e muitas vezes eu acabava não falando aquilo que eu pensava. E eu vejo hoje que o meu erro foi muito grande nesse sentido. Se eu tivesse falado o que eu pensava de uma maneira adequada, talvez eu pudesse ter sido um pouquinho mais feliz nessa relação. Diante dessa minha postura, o que eu percebia nele? Que ele se acomodava com isso. Como eu fazia tudo, eu também fazia por ele. Muitas vezes, o que acontecia dentro de mim? Ou era 8, ou era 80. Ou eu me sentia super poderosa e era aquela mulher que ia ajudá-lo, ia conseguir fazer com que ele mudasse, ou era em defesa, onde eu me sentia vítima das situações, que era um lugar que também eu não me sentia confortável. Essa falta de controle com o outro me desestabilizava completamente. Eu me sentia impotente diante das situações que eu vivia na minha relação amorosa. Eu tinha a boa intenção. Com essa boa intenção de ajudar o meu ex-marido, eu não me sentia boa o suficiente para motivá-lo. O que eu quero dizer com isso? Existia na minha relação com ele essa questão do trabalho dele se responsabilizar diante das situações que ele se propunha. Isso me incomodava demais, porque eu era muito responsável. Por que eu precisava ajudá-lo? Na verdade, eu tinha um sistema de funcionamento que era muito rígido, foi isso que eu aprendi na infância, e ele tinha um outro sistema de funcionamento, também vinha de uma família disfuncional. E a gente se conheceu muito pouco, porque a gente casou muito rápido. Foi no momento de 6 meses de namoro. Então a gente não se conhecia, não se deu a oportunidade de se conhecer o suficiente. Com a convivência, comecei a perceber que eu repetia padrões que aconteciam com a minha mãe, no casamento dos meus pais, e eu comecei a perceber que essa pessoa que estava do meu lado não tinha a ver com o meu sonho do casamento. Então, nessa relação, eu fiz tudo o que eu podia para dar certo, mas não foi possível. E isso me frustrou de novo. Eu ainda não sabia da minha codependência. A partir do momento que eu me separei, por um momento eu evitei me relacionar de novo, e quando eu comecei a me relacionar, eu percebia que eu tinha medo de compromisso. E eu acabava me aproximando de pessoas que não tinham nada a ver com aquilo que eu desejava. Claro que eu fazia isso de maneira inconsciente. Eu buscava relacionamentos saudáveis. Então, nos relacionamentos posteriores ao meu casamento, vinha a reclamona, esses diálogos internos que eu tinha comigo mesma, que eram incansáveis. E eu não me sentia merecedora de um relacionamento saudável. Toda vez que alguém saudável se aproximava de mim, eu olhava e falava: imagina, essa pessoa não vai gostar de mim do jeito que eu sou. Acho que eu não mereço tanto. Então eu não permitia que o bom chegasse até mim, porque eu não estava pronta para esse bom. Em todos os meus relacionamentos acontecia muita questão da vitimação. Como a minha felicidade dependia de uma outra pessoa, eu só era feliz se eu tivesse a sua aceitação. Eu ainda não conhecia as minhas habilidades e o meu poder pessoal. Eu precisava ainda fazer todo esse trabalho, passar por esse processo de autoconhecimento para que eu pudesse
viver o que eu vivo hoje. Ai, Beth, eu sofri. Sofri sim uma relação bem abusiva, psicologicamente. Conheci essa pessoa num aplicativo de relacionamento. Já de início a pessoa se apegou a mim e queria namorar e já me apresentou a família e começamos a viajar juntos e me acolheu. Mas eu tinha aquela intuição que tinha alguma coisa errada. Estava muito perfeito. Com a convivência, eu comecei a perceber o quê? Que se eu cedesse demais, essa pessoa abusava. Ou eu ficar fazendo alguma coisa a mais na casa dele, ou ele na minha casa, ou só predominava o que ele queria. Eu comecei a perceber que quando eu não fazia exatamente aquilo que ele tinha se proposto, e ele sempre tentando me manipular, falando que ele fazia tudo para me agradar, mas na verdade ele tentava essa manipulação para que eu fizesse o que ele queria, o que acontecia? Acontecia a alteração de humor. Essa alteração de humor me chamava muita atenção. Então, se eu não fosse aquele dia para casa dele, ele tinha um piti. Ele brigava comigo por telefone, ele desligava o telefone na minha cara, e aí ele começava a ligar e pedia desculpa. Era sempre o mesmo processo. Como eu já estava bastante atenta a esses comportamentos meus e do outro, em muito pouco tempo eu consegui perceber e eu rompi a relação. A partir do momento que eu rompi a relação é que eu arrumei um grande problema para minha vida. Ele, numa situação, ele precisou guardar algumas coisas na minha casa e ele ficou com a chave da minha casa. Isso antes de desmanchar, você está falando? Isso antes de desmanchar. E aí eu rompi por telefone, porque eu não aguentava mais a pressão, ele o tempo todo fazendo exigências comigo para que eu ficasse cada vez mais com ele, eu abandonasse a minha vida. E eu falei que isso eu não ia fazer, mas ele sempre vinha com a vitimação e que não, que ele gostava muito de mim e tudo. E não era por aí, eu sabia que isso não era amor, isso era controle. Tava nítido isso pra mim. Então eu rompi a relação. A partir do momento que eu rompi a relação, ele se desesperou, ele invadiu meu apartamento e ficou escondido no meu apartamento esperando eu chegar. Eu cheguei, eu tinha uma amiga que morava, que era minha vizinha, uma grande amiga, e eu fui pro apartamento dela conversar um pouco, desabafar sobre o que estava acontecendo. Ela viu o estado que eu tava, né, chateada, e ela pediu que eu pedi que ela subisse comigo pro meu apartamento. Foi a minha sorte, porque a partir do momento que eu entrei no meu apartamento, eu percebi que tinha alguma coisa errada. Eu sou muito intuitiva, né? E aí eu já fui direto pra lavanderia e peguei ele no flagra, escondido lá. Aquilo eu fiquei transtornada. Eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso na vida. Ter uma invasão como essa. Claro, expulsei ele do apartamento e aí a minha vida começou a virar um inferno. Ele me ligando o tempo todo, ele querendo falar comigo, ele invadiu o meu espaço de trabalho, levando milhões de flores, que pareciam um velório onde eu trabalhava. E ele começou a me perseguir de carro, até que um momento ele ligava pra mim 30 vezes seguidas e eu desligando o telefone até que eu não aguentei mais e eu fui na delegacia da mulher e pedi a medida protetiva, porque eu comecei a ficar com medo dessa obsessão dele. Porque uma coisa que eu percebi, que é muito legal, é que se eu olhasse para os olhos dele, se ele estivesse perto de mim, olhasse para os olhos dele, ele me convencia. Então, a partir do momento que eu consegui ter a coragem de ir na delegacia da mulher e fazer o pedido da medida protetiva, eu de verdade me senti protegida. Então, a partir desse momento que ele viu que ele não conseguia chegar perto de mim para me manipular, ele parou. Então, nem isso fez com que eu perdesse a esperança. Eu fiz o que eu tinha que fazer, o que muitas mulheres não têm coragem de fazer, e me senti muito empoderada com isso, de ter conseguido colocar limite, sim. E eu vejo que o universo respondeu, me presenteando a pessoa que eu conheci depois, que é o meu marido atual, que é uma pessoa onde a gente constrói aos poucos, com muito cuidado, com muito carinho, um lugar de encontro verdadeiro, que tem os mesmos valores, a gente consegue ter uma relação de igualdade. E por que eu consegui conquistar e superar todas essas questões, né, esses padrões de comportamento? Porque eu consegui
conseguir ter coerência entre aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço. Então hoje a gente está numa relação onde eu tenho a minha individualidade, ele tem a dele e nós temos o nosso momento em comum e eu respeito a individualidade dele, ele respeita a minha individualidade. E hoje o que é muito bacana é que eu não preciso fazer como eu fazia antes no meu primeiro casamento. Eu não preciso superar a expectativa de ninguém, muito menos a dele, nem ele precisa superar a minha expectativa. A gente tenta alinhar isso para que seja de uma forma saudável, de uma forma amorosa, que a gente realmente construa as coisas juntos. Então, eu quero dizer para vocês que é possível ter uma relação saudável. Eu sou prova disso. Hoje eu vivo isso. E nesse momento de pandemia, tivemos o grande teste, né, de ver como que seria essa convivência, que foi realmente quando a gente oficializou a nossa união, né? Nós nos casamos no meio da pandemia. E nós estamos há 3 anos juntos, superando os desafios, nos fortalecendo e cada vez mais unidos. Vou te dar agora um momento para você falar um pouco de você, assim, do que você queira contar para as pessoas sobre você nessa fase atual da tua vida. Espero ajudar com o meu depoimento, tantas pessoas que estão nos assistindo, para que elas possam encontrar esses padrões e poderem se libertar e serem felizes. Eu estou numa fase muito boa, eu estou muito grata de estar aqui nesse canal maravilhoso. Eu sei que a Beth ajuda muitas pessoas. Eu venho há 20 anos, mais ou menos, trabalhando nessa questão de direcionamento profissional, ajudando as pessoas a se organizar melhor nas suas vidas. Trabalho tanto no consultório, né, tanto quanto com adolescente quanto com adultos, e eu venho dentro dessa linha trabalhando a logoarte, a terapia artística, usando as cores, as formas, né, os desenhos, para que as pessoas possam acessar isso através de outras técnicas também, para que elas possam buscar um sentido para a sua vida, um propósito de vida. E vocês podem me seguir através do Insta, neuro.superação. Obrigada. Márcia, quero te agradecer muito, né, novamente, né, pela tua disponibilidade. Gente, eu sei que não é fácil a gente abrir o coração assim, abrir a vida da gente e falar esse monte de detalhes e de coisas da infância, de relacionamentos e tantas áreas diferentes que você colocou. Então, assim, parabéns pela sua coragem, pela sua generosidade com as pessoas que nos assistem. Né, realmente, tenho certeza que pode ajudar muitas pessoas o seu depoimento. E se você gostou desse vídeo, peço então que você dê aquele seu like gentil e que você compartilhe com outras pessoas. Deixe nos comentários a sua história, como é que você também vivenciou algo desse tipo, com quem você se identificou em relação ao depoimento da Márcia. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações e novamente agradeço pela sua presença. Tudo de bom para você, tenha uma ótima semana, até o próximo vídeo.